Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Tiago Gomes, resolvo provas de matemática e raciocínio lógico de concursos. Então, vou resolver agora a prova para o Banco da Amazônia do ano de 2018, aplicado pela Fundação Sesgran Rio. E antes de começar a resolução, eu quero pontuar algumas coisas. A primeira coisa, eu não vou fazer essa resolução, essa correção correndo, porque eu não estou narrando aqui uma corrida de cavalo. Eu estou fazendo a resolução e eu gosto de colocar os detalhes e ainda assim, às vezes passa algumas coisas que o pessoal coloca lá nos comentários, pergunta alguns detalhes. Então, se ficar alguma dúvida, você comenta lá certinho que eu terei o maior prazer de tirar essa sua dúvida. Então, vamos para a nossa resolução. A primeira questão, a questão 6, diz o seguinte: o comprimento de um grande fio corresponde à soma dos comprimentos de 24 fios menores. São eles 12 fios, cada um dos quais com comprimento que mede 14,7 centímetros, 4 fios, cada um dos quais com comprimento que mede 0,3765 km, e 8 fios, cada um dos quais com comprimento que mede 13,125 decâmetros. Esse grande fio foi dividido em 3 fios de igual comprimento, chamados de unidade modelo. Qual é a medida em metros do comprimento de uma unidade modelo? Então, aqui nessa questão, nós temos uma questão que ela é um pouco longa, porém ela é simples. Vamos trabalhar com conversão de unidades e medidas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses valores aqui que não estão em metros e converter para metros. Nenhum dos valores dados está em metro. E ele quer aqui em metros. Então, nós vamos fazer essa conversão. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o primeiro como exemplo, o dos centímetros. Como você está aqui em centímetros e quer ir para metro, então nós vamos andar da direita para a esquerda. Cada casa a gente vai dividir por 10. Então, divide a primeira vez por 10, vai encontrar 1,147. Depois divide por 10 novamente, vai encontrar 0,147 metros. Primeira coisa. Aí vou fazer a mesma coisa utilizando aqui o quilômetro. Porém, o quilômetro vai da esquerda para a direita. Então, cada casa multiplica por 10. Então, vamos multiplicar uma, duas, três vezes. Ou você multiplica três vezes, como eu fiz aqui, ou multiplica direto esse valor por 1000. Se você multiplicar aqui por 1000, você vai encontrar também 376,5 metros. Da mesma forma como o centímetro pode passar aqui, você pode dividir por 100. Então, você pode pegar 14,7, dividir por 100 e encontrar direto 0,147. Porém, se você fizer casa por casa, a chance de você errar é bem menor. E por fim, você vai pegar aqui os decâmetros e vai passar para metro. No caso, você vai multiplicar aqui por 10 e vai encontrar 131,25. Só que aqui eu tenho 8 desse, 4 desse e 12 desse. Então, a gente vai fazer essa multiplicação. 12 vezes 0,147, 4 vezes 376,5 e 8 vezes 131,25. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar o valor de 2.557,764 metros. Porém, esse valor aqui ele vai ter que ser dividido por 3. Então, nós vamos dividir esse valor por 3. Dividindo esse valor por 3, nós vamos encontrar o seguinte valor: 852,588 metros. Aí você vai notar algumas coisas. Por exemplo, alguns valores aqui eu não estou multiplicando nem dividindo. Por que eu não estou fazendo isso? Eu estou fazendo de propósito, porque na sua prova quem vai ter que fazer é você. Então você vai ter que treinar essa aqui, ó, o 12 vezes 0,147. Tem que treinar. Ah, mas é chato. Tem conta com vírgula, mais faça, treine, porque se você treinar, você vai ficar rápido e você vai acertar sua questão e vai ganhar muito tempo na hora que estiver fazendo seu concurso. Então vamos lá, a alternativa correta aqui é a letra C. Não se preocupe também que a prova e o gabarito eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar. Considere a sequência numérica cujo termo geral é dado por a n igual a 2 elevado a 1 menos 3n, para n maior ou igual a 1. Essa sequência numérica é uma progressão. Aí ele quer saber se aí é uma PG ou uma PA. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equaçãozinha que ele deu para determinar os termos e vamos determinar alguns termos. Com 3 termos, você já consegue visualizar se você tem uma PG ou uma PA. No caso aqui, substituindo usando aqui
o 1, né, o n igual a 1, e substituindo nessa equação, nós vamos ficar com 2 elevado a 1 menos 3 vezes 1. Então, o nzinho ele vem para cá. 3 vezes 1 dá 3. Então, 1 menos 3 dá menos 2. E agora, o que eu faço? Agora você vai fazer o seguinte, você vai usar uma propriedade que é a propriedade do inverso. Quando você tem a elevado a menos n, você pode escrever 1 sobre a elevado a n. Isso aqui você vai ter lá nas propriedades de potenciação, tá? Não confunda esse A com o A do termo geral da PA ou PG que nós estamos procurando. Isso aqui é só uma forma da gente representar. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que no caso vai dar 1 sobre 4. 2 ao quadrado seria 2 vezes 2. Vamos fazer isso também com o A2, tá? No caso do A2 aqui vai dar 2 elevado a menos 5, 1 sobre 2 à quinta, que é igual a 1 sobre 32. O próximo vai dar 1 sobre 2 à oitava, que é igual a 1 sobre 256. Beleza. Feito isso, o que a gente consegue observar? Eu vou escrever aqui esses termos. Então, nós temos 1 quarto, 1 sobre 32, 1 sobre 256 e segue o valor. Então, nós temos aqui uma PG decrescente, tá? Esses termos eles estão diminuindo, mas eles estão diminuindo quanto? Basta que você dividir o segundo termo, no caso, o segundo pelo primeiro, o A2 pelo A1 ou o A3 pelo A2 para você encontrar a razão. Então, a gente vai fazer os dois para poder confirmar que a razão é a mesma. Então, fazendo aqui A2 dividido por A1, primeiro que a gente vai fazer é esse, vai ficar o seguinte, 1 sobre 32 dividido por 1 quarto. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, aqui, simplificando 4 com 32, deu 1 oitavo. Aí, vou fazer de novo, só que agora eu vou fazer usando A3 e A2. Então, A3 dividido por A2, nós vamos ter 1 sobre 256 dividido por 1 por 32 avos. Então, 1, 2, 5, 6 fica e multiplica pelo inverso do segundo. 32 e 256, simplificando, também vai dar 1 oitavo. Então, o que nós temos? Nós temos uma progressão geométrica cuja razão é 1 oitavo. Alternativa correta, letra A. Então, uma banca que sabe cobrar os conteúdos que ela pede no edital. Ela pediu uma questão aqui sobre PG, que envolve a parte de potenciação, para que você use também o que foi pedido no edital. Vamos para a questão número 8. A questão número 8 é uma questão sobre juros compostos, tá? Então, fica ligado que eu vou passar um macetão aqui para a gente resolver quando tiver potência de número com vírgula. Um valor inicial, C0, foi capitalizado por meio da incidência de juros compostos mensais constantes iguais a 6,09%. Ao final de 6 meses, isto é, após 6 incidências de juros, gerou-se um montante M. Então, montante de juros compostos é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O que ele está dizendo aqui? Que ele tem, eu vou chamar de montante 1, um capital zero, que vai ser aplicado a uma taxa de 6,909%, 6,9% vai dar 0,0609, tá? Então, aqui eu vou somar com 0,0609 elevado ao tempo. O tempo aqui são 6 incidências, elevado a 6. Aí ele diz o seguinte, a partir do valor inicial, seria alcançado o mesmo montante ao final de 12 meses, se os juros compostos mensais constantes tivessem sido iguais a. Então, ele tem um montante 2, onde eles vão ser iguais aqui, o M1 vai ser igual a 2, porém, na nossa conta, tá? Ele quer saber qual é a taxa se nós tivéssemos aqui 12 meses. Ao invés de 6 meses, tivéssemos 12 meses. Então, a gente vai igualar os dois, vai ficar C0, aqui eu já vou somar, vai ficar 1,0609 elevado a sexta, igual a 1 mais I elevado a 12, tá?
vezes C0. Tem o C0 também, esse C0. Aí C0 vai com C0. Você vai ter aqui 1,0609 elevado à sexta igual a 1 mais I elevado a 12. E agora? O que eu vou fazer a partir daqui? A partir daqui eu vou eliminar primeiro esse 6. Como que a gente elimina esse 6? A gente tira a raiz sexta dos dois lados. Então a gente vai tirar a raiz sexta dos dois lados. Desse lado aqui, vai ficar apenas o 1,0609. E do outro lado, quando a gente fizer a raiz sexta de um número elevado a 12, basta você dividir o 12 por 6. 12 dividido por 6 dá 2. Então você vai ficar com 1 mais i elevado ao quadrado. Certo? Então, esse tipo de passagem aqui são procedimentos de radiciação. Então, o que eu observo com relação à banca? Ela cobra alguns conteúdos um dentro do outro. Então, você tem uma questão aqui que é uma questão de juros compostos, onde dentro da questão de juros compostos tem a parte de radiciação que você vai ter que aplicar. Então, como é que eu vou tirar esse quadrado? Esse quadrado vai passar para o outro lado agora como uma raiz. Então, você vai ter a raiz de 1,0609 igual a 1 mais i. Então, quanto que vai dar a raiz quadrada desse número? A raiz quadrada desse número vai dar 1,03, tá? Vai ser 1 mais i. Aí dá uma pausa. Dá o bug na cabeça do cara agora. Professor, como é que você chegou a 1,03 de cara aí? Eu vou mostrar para você como é que faz para chegar nesse valor, tá certo? Então fica ligado. Você vai pegar esse 1,0609 e vai escrever ele assim. 1,0609 dividido por 10.000. De onde é que vem esse 10.000? São 4 casas que eu estou andando. E aí você vai ter a raiz separada. A raiz de 1,0 ou 10.609 dividido pela raiz de 10.000. A raiz de 10.000, ela é bem simples. A cada 2 zeros você corta e coloca 1. Então, no caso aqui, você vai ter 2 zeros virou 1, 2 zeros virou 1, a raiz de 1 é 1. Beleza. E a raiz desse de cima, quanto é que vai dar? Aí você vai se basear pelo último número. Como o último número é 9, você vai pensar assim, pô, eu tenho que multiplicar no final 3 vezes 3. Então, na verdade, esse número aqui vai ser o 103. 103 vezes 103 vai dar 10.609. Quando você dividir 103 por 100, vai encontrar 1,03. Tá? Aí esse 1 vai passar para o outro lado. Você vai ficar com i igual a 1,03 menos 1. Teu i vai ser igual a 0,03. Multiplica por 100 e encontra em porcentagem. 3%. Aí, beleza. Qual que é a alternativa? Letra E. Tem muita gente, pessoal, que reclama, eu vou ter que fazer isso, é muito difícil, mas você tem que botar na sua mente uma coisa, você está pleiteando um cargo público, você vai ser concursado, você vai trabalhar no emprego que você não vai perder mais, então o nível de dificuldade está atrelado a o que você vai ter de benefícios, beleza? Então vale a pena sim você estudar, mesmo que tenha alguns conteúdos que pareçam ser muito complexos, com o tempo você estudando certinho, eles ficam bem mais suaves. Isso é uma questão mais de treino. Questão 9. Sabe-se que 30% dos clientes de um banco são do sexo masculino e os 70% restantes são do sexo feminino. Entre os clientes do sexo masculino, a média de tempo de vínculo com o banco é igual a 4 anos e entre os clientes do sexo feminino é igual a 6 anos. Considerando-se todos os clientes de ambos os sexos, qual é a média de tempo de vínculo de cada um com o banco? Olha só que legal nessa questão. Aqui ele está pedindo a média de tempo, só que ele não fala qual é o tipo de média que você vai ter que usar aqui. Nesse caso, você vai ter que usar a média ponderada. Então, sexo masculino você tem 30% dos clientes, sexo feminino você tem aí 70%. Sendo que desses do sexo masculino, o tempo de vínculo é de 4 anos. Então, você vai calcular 30% de 4 anos.
0 vai com 0, 3 vezes 4, 12, sobre 10, 1,2. Então, com relação ao sexo masculino, você vai ter 1,2 anos como uma média geral. Sexo feminino, 70% de 6 anos. Então, 0 vai com 0, 7 vezes 6, 42. 42 dividido para 10, 4,2. Então, basta agora você somar as duas médias, vai dar aqui 4 e aqui 5. Então, 5,4 anos é o valor da média de vínculo de cada um com o banco. Alternativa correta, letra D. Então, nesse tipo de questão aqui, o que você vai ter que dar uma estudada? Questões da banca, que envolve média. Quando ela fala média, pode ser média aritmética, pode ser média ponderada, para que você tenha uma noção de como que ele cobra a média na prova. Aí foi um exemplo sobre média ponderada. Então vamos fazer a questão 10. Na questão 10, nós temos aqui inequações. Então vamos trabalhar com inequações. Normalmente, quando se trabalha com inequações, você tem outro assunto atrelado, que seria o assunto de intervalos. Então vamos para a nossa questão. No conjunto de números reais, considere as seguintes duas inequações. Então ele dá aqui duas inequações e diz o seguinte: um número x, um número real x, que é solução da inequação 2, também será solução da inequação 1, se e somente se for solução da inequação. Então nós vamos encontrar a solução dessas duas inequações e essa solução tem que ser solução também de uma dessas aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é resolver essas inequações. Então, vamos resolver essa primeira inequação. 5x menos 7 menos x ao quadrado mais x menos 1 maior que 0. Peguei todo esse pacote e joguei para o outro lado com o sinal trocado. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8 maior que 0. Beleza, então x ao quadrado menos 6x mais 8 é menor que 0. O que eu fiz aqui? Multipliquei por menos 1. Multiplicando por menos 1, troca o sinal de todo mundo e inverte esse sinal aqui. Se ele é maior, passa a ser menor. A partir de agora, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara para resolver aqui e encontrar o x, como se fosse uma equação de segundo grau. Então, vamos ter lá o delta, que vai ser menos 6 ao quadrado, que é menos b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. 36 menos 32 igual a 4. E o x, que é menos 6, que é menos b, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Daqui vai sair x', 6 mais 2 sobre 2, que dá 4, e x duas linhas, que vai ser 6 menos 2 sobre 2, que dá 2. Só que a gente precisa saber certinho o intervalo. Como que a gente descobre o intervalo? Nós vamos fazer o gráfico dessa equação aqui, como se fosse uma função. Então, nós vamos fazer x igual a 0 vai dar 8. Então, eu já sei que tem que cortar o 8 aqui em y. E nós vamos colocar essas duas raízes, o 2 e o 4 aqui. Que eu sei que tem que passar no 2 e tem que passar no 4, se fosse uma função de segundo grau. Então, meu gráfico vai dar isso aqui. Como eu quero a parte que o resultado disso aqui é menor que 0, eu vou olhar no gráfico qual é a parte negativa do gráfico. A parte negativa do gráfico é essa daqui, ó. Ela vai ser negativa, né? A parte que é negativa aqui do y, aqui é positiva, aqui é negativo. Vai ser quando o valor de x for menor que 4, qualquer valor menor que 4 cai dentro dessa área. E quando ele for maior que 2. Agora a gente vai para a equação 2. Aí na equação 2, desculpa. Então vai ficar x mais 6 mais x menos 10 maior que 0. 2x menos 4 maior que 0. 2x maior que 4, x maior que 4 sobre 2. Então, nosso x, na segunda inequação, tem que ser maior que 2. E essa solução da segunda inequação também tem que ser solução da primeira. Então, x maior que 2, beleza. Eu estou colocando a segunda aqui, ó. X tem que ser maior que 2. Só que eu tenho uma limitação. Tem que ser menor do que 4. Então, eu vou ter aqui que as soluções possíveis aqui para que dê certo é que o x seja menor que 4. Então, esse valor aqui eu vou procurar nessas inequações. Então, vamos ver se a letra A vai dar x menor que 4. Então, na letra A, nós vamos ter o seguinte. Como aqui está negativo no x, eu vou multiplicar por menos 1.
Multiplicando por menos 1 vai ficar x maior que 4. Lembra que quando eu multipliquei aqui por menos 1, eu inverti esse sinal? Então, já não deu certo. Agora, na letra B. Na letra B, você vai ter 4x. Aí, eu vou passar esse menos 16 para o outro lado. Vai ficar menor do que 16. Logo, x vai ser menor do que 16 para 4. X é menor do que 4. Então, aqui já deu certinho com o que a gente precisa, que é x menor que 4. Eu vou fazer aqui a letra C, D e E para você aprender como é que faz, tá certo? Caso você só tenha interesse em encontrar o gabarito e não aprender a resolver as questões, você já achou. Aí é só pausar o vídeo e correr para o abraço. Como que eu faria a letra C? Na letra C, você faz o seguinte. Na letra C, você pega o 16 e passa para o outro lado. Aí vai ficar x ao quadrado maior do que 16. X maior do que a raiz de 16. X maior que 4. Só que nós precisávamos aqui que x fosse menor que 4. Então, C também estaria fora. Eu encontrei aqui outro espacinho aqui para fazer. Letra D. Como que a gente faz a letra D? Vai ficar aqui, ó, x menos x maior do que 9 menos 1. Então, 0 é maior do que 8. Deu uma inconsistência aqui. Também está fora. E a última, que é bem legal, é essa letra E aqui. Eu vou fazer uma coisa que a gente chama de inversão, tá? Na letra E, é bem legal você aprender a fazer isso para utilizar nas suas questões. Aqui está 1 sobre x. Eu quero que fique x ao invés de 1. Então, você inverte aqui e inverte o sinal. Então, se esse aqui está menor, você vai ter que colocar maior e inverte dos dois lados. Então, você inverte as frações. Nessa letra E é bem simples. Você quer o inverso aí? Você inverte as duas frações. Então fica x de um lado e 4 do outro. E o sinal que está aí menor passa a ser maior. Beleza? Eu sou o professor Tiago Gomes. Espero que você tenha compreendido todas as resoluções. Ficou dúvida? Deixa no comentário. É normal ter dúvida. Não se preocupa. Eu estou aqui para te ajudar com essas dúvidas também. Claro, se eu souber, pode ser que eu não saiba responder. Aqui na tela tem um QR Code. Se você sentiu aí que essa resolução é importante e quiser ajudar com qualquer valor, você é só aproximar aí desse QR Code e fazer uma doação que com certeza o canal vai estar melhorando, questão de áudio, questão de imagem, e vejo você na próxima resolução.